Vamos que vamos nessa, galera ali, ganhar a Corrida da Vitória. Estamos aqui no segundo bloco da filmagem do local do sítio histórico onde foi fundada a segunda aldeia de São João Batista, aqui nesse campo de bola no Largo Atual do Bonfim de Mato São João. Então nós paramos na sequência que Bento Vieira fundou, né? A sua igreja, composta é 1754, 1756, registro cartório e começa então a construir a sua igreja. Já existia aqui as ruínas da matriz de São João Batista II, de cal e pedra aqui nesse local. Ele aproveitou a sua igreja, com certeza, o frontão, deixou a cruz e começou então a construir a igreja em frente, né? No caso da sua igreja, com a invocação do Senhor do Bonfim, sendo a sua Santa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição da Mata. Com a invocação do Senhor do Bonfim, no Santo Milagreiro, já que Teodósio faria toda a sua devoção para Salvador, lutou e construiu a matriz do Senhor do Bonfim de Salvador, que fazia muito milagre. Então ele fundou anos depois a sua igreja com a invocação do Senhor do Bonfim da Mata São João. E a torre que existia não era a torre de uma suposta igreja do Senhor do Bonfim, que começou a construir e parou. Não, era justamente a torre da igreja de São João Batista II, aqui no Largo Bonfim. Porque a gente fala com certeza, porque antes da publicação dos livros da Companhia de Jesus, a partir de 1907, pelo padre jesuíta Serafim Leite, que ele faz umas pesquisas, né, nos arquivos de Lisboa, né, no caso de Portugal, Espanha, Itália, vem para o Brasil também, e faz uma varredura dos arquivos, né, onde existiu, né, as igrejas jesuíticas. Aí consegue documentar tudo através das cartas jesuíticas e compõe os livros, né, que deu certeza com o lançamento em 1978 do primeiro tomo. Aí começou então exatamente a saber a história verdadeira da existência da aldeia de São João Batista. Não sabia o local exato ainda, porque ele não especificou, né, onde está construído a aldeia de São João Batista. A gente descobriu com as pesquisas, com a torre, né? Então fomos chegando a essa certeza de que existiu exatamente aqui a aldeia de São João Batista. E nessa aldeia, em 1624, era já no apogeu, né? Está tudo documentado aí nos livros, tem muita história. Se for contar aqui, vai ser vários filmes aqui para poder documentar essa história. Mas em 1624, com a invasão holandesa, em 9 de maio de 1624, vem os holandeses, invadem Salvador, ocupam a cidade de Salvador, aí prende alguns padres jesuítas, embarca para a Holanda, que a Holanda era calvinista. Você entendeu um pouquinho, né? Era a dissidência da Igreja Católica com a protestante. Aí com Martim Lutero e Calvino começou então a dissidência do racha, né, da Igreja Católica com a formação das igrejas protestantes. Aí como era protestante estava muito em cima, né, dessa fase de brigas entre eles mesmos, entre as religiões, aí os holandeses, que eram calvinistas, começam então a perseguir os padres, né, da Companhia de Jesus e também os padres católicos, prendendo e embarcando para Amsterdã, Holanda. Então os padres, cientes disso, fogem aqui para a aldeia de Divino Espírito Santo, mas como também ficava próximo, né, do cenário da guerra, já que Abrantes, que é hoje Vila de Abrantes, que é Massari, zona litorânea, eles estão entrados para os sertões baianos, mais para dentro. E eu bati aqui na Colina Sagrada de Mato São João. O padre, também os holandeses, já a aldeia já estava fundada, sedimentada, e vem para aqui se refugia na igreja de cal e pedra, daquela que tinha aquela torre, né, Sinaleiro de Zabó. Ficou aqui mais de 40 padres. Isso é documental mesmo, que eles relatavam, da Companhia de Jesus aqui na igreja de São João Batista, que é hoje aqui o Lago Histórico do Senhor do Bonfim da Mata São João. Aqui ficaram quase um ano. Também nessa época estava o padre noviço, era o padre Antônio Vieira, 16 anos, né? Que até confundia como se fosse a aldeia do Espírito Santo, mas não era, era a aldeia de São João Batista. Fica todo mundo aqui refugiado, né? Aqui até acalmar os ânimos dos holandeses serem expulsos, que aconteceu em março de 1625. Os holandeses se retiraram, então começou a vida normal para os jesuítas que retornaram ao colégio da Companhia de Jesus. Mas voltando aqui, essa passagem importante dos padres, ficou mais de 40 padres jesuítas aqui, com os irmãos noviços, concentrados nessa igreja. E o relato também dos padres, do Manuel Fernandes, que é um dos irmãos que ficou aqui, né, refugiado, enquanto que a igreja estava pequenininha para tantos padres ficar aqui alojada, espaço para eles dormirem, quarto, comida, alimentação, tudo isso passaram com as dificuldades dos jesuítas, mas superaram essa fase com tranquilidade, né? Depois a vida seguiu, a aldeia cresceu, né? Ficou importante, né? Teve o seu momento de apogeu. Depois, com a inauguração de 1652, né, da Estrada da Boiada, que já citamos no bloco anterior, aí ficou difícil, que a Estrada da Boiada passando aqui, ali é a Casa de Ratos, né? É mais ali aquela rua que passa ali por dentro,
que vai ser Amado Bahia. Então passava aí, vinha de Salvador para cá, ou então vinha por Abrantes, né? Passava na São Antônio de Capuã, e passava aqui em Dias d'Ávila, tinha feito Capuã em 1814, e ficava muita povoação, muita concentração dos gados subindo e descendo para Frei Capuã, com os boiadores viajantes. Aí tirou a tranquilidade dos índios. Por isso que em 1686, né, 26 de dezembro de 1686, o governo da colônia doa exatamente 4 léguas em quadra, sendo 2 para a aldeia dos índios do Divino Espírito Santo, que é nem Abrantes, para mudança, futura mudança para a região de Porto Seguro. Né? Aí também 2 tarefas dessas 4 ficou reservada para os índios da segunda aldeia de São João Batista, que era aqui no Largo do Bonfim de Mata. Aqui foi embora em 1770 todos os índios. A de Abrantes não, foi uma parte, ficou um resíduo de índios. Aí quando o Marquês de Pombal, voltando, né, ao bloco anterior, quando ele estabelece a transformação das antigas aldeias seculares, né, em vilas, Mata São João perdeu a chance de passar a vila logo ali em 1759. Aí como havia mudado para Trancoso, que seria a terceira aldeia de São João Batista, lá Trancoso, que não era esse nome, era a terceira aldeia de São João, foi guindado então ao status de Vila de Trancoso, porque o nome de Vila de Trancoso é homenagem à Vila Trancoso secular existente em Portugal. Também está tudo no livro que chama Vila, procuramos também pesquisar a origem da Vila de Trancoso em Portugal. Aí Mata São João perdeu, né, essa condição de passar a vila. Abrantes passou, que ficou um residual dos índios, talvez 200 e poucos, né, índios remanescentes. Aí foi guindado a vila em 1758. Também outras aldeias seculares também, aí pelos sertões baianos e nordestinos, passaram a condição de vila. Mata só conseguiu em 16 de abril de 1846, né? Como eu falei no bloco anterior, que dos 5 vereadores, 4 eram da família Chiquitinha Maravilha. Depois a gente vai ver o nome, na hora devida, os personagens, né? Aí a aldeia ficou desativada. Bento Pereira composto até aqui em 1756, construiu em 1758. Não se sabe se ele realmente, né, chegou a ter vida quando inaugurou, né? Já que os documentos que eu tenho em mão, eu não consegui ainda descobrir a sepultura de Bento Vieira, que ele pediu para ser enterrado na nave da igreja, né? Então a gente já, pelos livros que eu tenho em mão, temos muitas páginas já estragadas, desbotadas. Literalmente você não consegue identificar, né? Não consegue identificar o nome de Bento Vieira. Tá como tem 2 fossos ali, que tem da nave do Bonfim, tinham, né, sepultadas as pessoas mais importantes aqui da vila. E ele pede para, enquanto a igreja dele existia, o mundo perdurar, que ele, né, que fosse rezada uma missa em alma. Isso faz da alma dele no dia 8 de dezembro de cada ano. Por que 8 de dezembro? Que é o dia da sua Santa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição da Mata, que também é Conceição da Amparo e Conceição da Casa da Torre de Garcia d'Água. Então ele é devoto a essa santa e construiu a sua igreja com o nome, né, dessa santa, com a invocação do Senhor do Bonfim da Mata São João. Você vê como isso aí foi forte, esse nome da Nossa Senhora da Conceição da Mata, que quando começou o início da construção, em 1903, da atual igreja de São João Batista na sede, a igreja nova, aí começou então a colocar o nome Nossa Senhora da Conceição da Mata, né? Justamente inaugurada em 8 de dezembro de 1929, mas a igreja já estava pronta, né? Em 1918, 19 já fazia cultos na nova igreja, né, no caso de São João Batista, que não era São João Batista, era Nossa Senhora da Conceição da Mata. Então, com o advento do livro do tomo da Companhia de Jesus em 1937, 38, Simões Filho, né, sabedor da história, do princípio da história da aldeia de São João Batista, aí ofereceu, diz o pessoal no texto do Coisa, deve ter conseguido, ofereceu São João Batista, então mudou o nome de Nossa Senhora da Conceição da Mata para São João Batista, né? Então a paróquia, que é a paróquia antiga, é a paróquia do Senhor do Bonfim da Mata São João, né? Então passou então a chamar-se o padroeiro de São João Batista, o nome justo, né, originário da segunda aldeia de São João Batista, esta que foi aqui construída aqui no Bonfim de Mata. Depois tem outras histórias que a gente vai, né, contar depois, mas o foco é justamente aqui para não fazer confusão. Então está aqui o objetivo desse VT, né, e sempre nos meus inscritos, é para a gente tombar isso aqui, primeiramente a nível municipal, né, e depois correr atrás do IFAM, com documentação, com os dados, né, ver o que é que estabelece para o tombamento do sítio, né, os conteúdos históricos, né, para poder então, documentado, a gente conseguir o tombamento. Isso é um processo que não é fácil não, né? Tem que insistir para conseguir o tombamento desse magnífico sítio histórico aqui da Colina Sagrada do Senhor do Bonfim da Mata São João, porque aqui começou tudo, os caminhos povoativos para os sertões baianos da Justiça, a partir da povoação, da fundação em 15 de março de 1500, né, e 61 da segunda aldeia de São João Batista pelos padres
Gaspar Lourenço e Simeão Gonçalves. Também Gaspar Lourenço, herói lá de Sergipe, com a fundação lá de São Cristóvão. Também ele tinha um domínio completo, né, do idioma tupi. Chegou em 1550 com o primeiro governador-geral aqui da Bahia, na época, né, que era Tomé de Souza. Ele participa também da Fundação São Paulo, aprendeu, né, o dialeto tupi. Então deu muita facilidade a ele dialogar, conversar, era um grande orador. E ele então foi um dos personagens importantes, né, também para São Paulo, para Mato São João e também para Sergipe, né? Tá aí a biografia dele. Sergipe cultua muito, né, avançou muito assim nas pesquisas. Eu consegui pegar esse gancho, né, das pessoas que pesquisaram com citações de fontes biográficas, porque também é herói aqui de Mato São João. E voltando também a Trancoso, veja como são as vidas. O pessoal de Trancoso, ele no histórico que a gente conseguiu pesquisar, eles informam que o atual Vila de Trancoso surgiu de uma antiga aldeia de São João Batista, fundada em 1586 em Cachoeira. Mas isso aqui é falta de informação precisa, que nunca houve essa aldeia de São João Batista em Cachoeira. É justamente essa igreja aqui de São João Batista, aqui no Largo do Bonfim de Mata. Então o pessoal agora já sabe de Trancoso, que ele originou exatamente da transferência dos índios da aldeia de São João Batista, né, na década de 1720 para as terras já doadas desde 26 de dezembro de 1686 pelo governo da colônia, para poder migrar às aldeias de São João Batista e também de Vila Espírito Santo para a região fértil e terras amutantes, que é justamente no extremo sul da Bahia, perto ali da vila de, né, no caso de Porto Seguro na época. São documentos oficiais, né? São documentos de divisão territorial, não tem nada assim que tinha inventando, não quer que a igreja seja aqui. Pelo contrário, são documentos que a gente revelou, que há muito tempo a gente passou mais de 400 e tantos anos sem saber onde era essa aldeia de São João Batista. Muitas versões, né, que realmente ninguém conseguia decifrar o local exato. Então, com o advento dos livros da Companhia de Jesus, documentantes conseguiu chegar, né, a descobrir exatamente o local que era aqui. Muitas pesquisas, também por nascer aqui, encontrar a torre ali, né, juntando, né, os arquivos primários, chegamos a essa conclusão. E para sacramentar tudo isso é importante que faça o tombamento aqui para poder fazer as escavações, para ver o que é que restou aqui quando a torre caiu, que passaram o trator, tiraram muita pedra aqui, né? E se essas lâminas, né, do trator entrou em muita profundidade no solo, com certeza pode ter até destruído grande parte dos alicerces da aldeia, da antiga torre, e também da parte da planta baixa de alicerce da matriz de São João Batista. Também é bom lembrar que quando fundou a aldeia de São João Batista, tinha também um cemitério para índios, né? E os padres e as pessoas mais graduadas eram enterrados ali dentro da igreja. Eu me lembro que em 2009, 2008, aqui perto desse campo aqui, o pessoal joga muito bola aqui no campinho, tinha uma pedra aqui, quando o pessoal tirou a pedra e começou a escavar um pouco, aí uns 20 centímetros encontrou uma ossada completa, né? Uma ossada humana, com uma chave grande, um aro grande, de mais de quase 10 a 15 centímetros, né, de diâmetro. Aí foi colocado ali com rádio, eu até fotografei essa ossada, né? E ali deve ser feito um exame de carbono 14 para saber ali exatamente o tempo de vida, né, daquela ossada aqui sepultada justamente aqui perto da torre. Então dá a impressão que aqui seria uma das ossadas que estava dentro da nave da igreja da aldeia de São João Batista, né, a segunda, já que a primeira foi de caule e coberta de piaçavera, né? Essa igreja aqui, pé de caule, tijolo, né, que relata nos escritos de Padre Anchieta em 1502, quando está cada torre, justamente essa igreja aqui, do Senhor do Bonfim, que também se vê de torre sinarela. Então é importante o documento histórico, é uma descoberta, a nova história de Mato São João, juntando as já existentes, porque a Casa da Torre foi fundada pela família Garcia d'Água e começa então a desbravar a partir de descendentes, né, os caminhos primitivos aí pelo litoral e também setores baianos. Mas a povoação começa aqui em 1561. Já Pedro Calmon estabelece que a Casa da Torre foi fundada em 1561. Ele tem muito fundamento, pesquisou muito, fez livros, varreu todos os arquivos, né, de Portugal e da Bahia, né. Já o Borges de Bairro atesta que foi fundado em 1551. Mas em 1551 ainda Garcia d'Água era mocharife, né, de Tomé de Souza, começou em 1550 recebendo os gado maninho. Depois ele deixa de ser almoxarife e começa a crescer com os gado, estabelece o primeiro curral de gado ali em São Pedro, né, do Rádio, São Pedro do Rádio, lá na torre de Garcia d'Água, é justamente o Forte São Pedro ali, né, antes do campo, né, o Forte São Pedro ali era o primeiro curral de gado de Garcia d'Água. Ele vai para Rio Vermelho, depois estabelece na Fazenda São Francisco, que é em Itapuã, e ali ele começa a crescer com os gado maninho, tiram a Índia da Choça, Francisco, casa, e vem então Isabel de Abra, que seria a mãe do Francisco de Abra, que segue então, que era o herdeiro do almoxarife quando morre em 1109. Ele passa então, ele de menor,
o Francisco de Redava o primeiro, né? O filho do Almoxarife, o neto do Almoxarife, que era o neto querido e amado, então ele consegue herdar em testamento que deixa o Garcia Dávila, que morre em 1609. A cada torre também várias tarefas de terra, né? E ele funda aqui o Francisco em 1614, né? A Feira de Capuã. É justamente ali, tentei conseguir localizar, que seria no Riacho Periquito, seria a Praça CM. E a quadra dos quadros ligados seria entre a Rua Pasteur e a Rua Enéas Lisboa, ali pela Mosca, que seria uma quadra onde desenvolveu toda a Feira de Capuã, né? Que durou muito tempo, até o século XIX, né? De 1120, 23, depois da independência, começou a perder a importância, também um pouquinho antes, e começa a crescer. São Miguel para Feira Santana cresce e fica então a Feira Velha desativada. Também ali trem de guerra, né? Com a passagem histórica dos batalhões da Torre de Garcia Dávila, que também fazia ali o trem de guerra, né? A manutenção das tropas independentes, que quando ela batia também chega em 27 para 28 de julho, ele estabelece ali, recebe os batalhões independentes comandados pelo Visconde da Torre de Garcia Dávila, que era Antônio Joaquim Simão de Pava, que era irmão do Visconde Pirajá, Joaquim Simão de Pava. O guerreiro da Torre de Garcia Dávila também tinha o Visconde Pirajá, mas o irmão era o dono Morgado, era o chefe das milícias, homem, né? Também cadete militar de formação, que tinha o comando das milícias da cada torre. Mas a história já estava, né? Mas voltando aqui a essa parte histórica aqui, nós estamos documentando, é importante fazer o tombamento do sítio a nível de município, para preservar isso aqui, para poder tombar a nível, né, de IFAM, com os documentos primários, provando, documentados, para poder fazer as escavações. E tem muito cuidado aqui, tem muito cemitério aqui, tem mais de 30 mil cadáveres aqui, porque aqui era um cemitério antigo, alguma região, pode ser aqui para o fundo, já perto da... perto aqui da estação, né, da Leste. A estação foi fundada em 1560 pela aí, com o advento da companhia, né, de ferro, né, ligando Salvador a São Francisco. Foi construída pelos ingleses, então aqui já tinha, né, já tinha desativado há muito tempo. A segunda aldeia de São João Batista foi justamente desativada em 1720. E a cidade de Pé passa aqui em 1550, 60, né, rasgando, construindo, e inaugura pelo trecho de Salvador a povoação de Pitanga em 1863. Depois vai até Lagoinhas, de lá termina o ciclo até Juazeiro do Norte, até Juazeiro da Bahia, né? Então aqui é um sítio histórico importante que devemos preservar, devemos então fazer esse trabalho, começar pelo município, preservar. Também, quando nós chamamos de sítio, né, histórico, compreende aquela ali mais recente, que é a Estação da Leste, as ruínas, para poder recuperar. Aqui tem esse Campo da Bola, que tem cemitério, né, que foi também o local da aldeia. E adiante ali, a igreja de Bento Vieira, que foi inaugurada em 1758, também, que foi foi também uma das matrizes da povoação, depois passou a ser matriz da vila e também na parte republicana, até a migração, a inauguração em 1929, do dia 8 de dezembro, que perdeu o status de matriz, passando então a ser a matriz, a nova igreja, a Nossa Senhora da Conceição da Mata, depois ortogada com o título de São João Batista. Portanto, é importante aqui o tombamento desse sítio histórico para a preservação do Bonfim, do cemitério paroquial, que foi construído depois, após a construção da igreja do Bonfim. E aí é um acervo fabuloso a história de São João, que já é rica com a parte da Casa da Torre, junta com essa parte histórica, né, da povoação, que tudo começa aqui, tem seus heróis, tem os seus vultos sagrados, seus barões da cana, tem os seus prefeitos, juízes, promotores, tudo a história ainda que já documentada para o seguinte, que falta ser editada. Então Mata tem uma das histórias mais bonitas aqui, talvez do Brasil, né, no sequencial. E aqui realmente, como eu digo assim, é Mata São João, berçário das povoações nordestinas, porque é verdade. Por tudo que eu acabei de relatar, me dá essa certeza de titular como berço, né, berçário das povoações nordestinas. A gente vai agora filmar um pouquinho ali por dentro, na nave do Bonfim, desse documentário aqui histórico hoje, né, é justamente sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2014.